Olá! No Dicas de hoje, nós estamos com uma escritora muito criativa, O Menino que se Escondia. Este livro foi um presente nas nossas mãos e através dele nós conhecemos Marina Hadlisch, que é uma escritora muito criativa, com quem hoje nós vamos conversar um pouco sobre todos os seus projetos. Marina, seja muito bem-vinda no Dicas de Leitura. Muito obrigada pela parceria com a Rede Municipal de Educação. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar de literatura, levar literatura também para a nossa cidade. E hoje nós gostaríamos de conversar um pouco mais sobre quem é realmente Marina, essa pessoa que vem lá da área do direito e que se torna uma escritora com tanta relevância na nossa cidade. E eu vim hoje aqui para falar não só dos meus livros, mas todos esses projetos literários, que através deles eu também chego a mais pessoas em Florianópolis para falar dos livros e das histórias. Marina, então, vamos conversar lá sobre o princípio. Como que a escrita, a literatura entrou na tua vida e assim tu fez essa mudança de trabalho, né, de funções para se dedicar a projetos tão diferenciados? Bom, a leitura, eu comecei a ler de verdade, eu digo assim, contumaz, quando eu, na verdade, machuquei o joelho e tive que ficar em casa. Então, eu peguei muitos livros emprestados, comecei a leitura e a partir daí não larguei mais. E aí aconteceu uma coisa, que quando eu noivei, eu queria contar para as pessoas de uma forma diferente a minha história do noivado. Então eu criei um conto e esse conto, inclusive, foi colocado no meu primeiro livro, 100 Mulheres, um livro de contos, onde eu comecei a reunir várias histórias que eu escrevi a partir daí. Isso foi em 2013. E todos os dias eu pedia para o meu marido, me diz uma palavra de inspiração para eu escrever. E ele me mandava por e-mail e eu devolvia. E no final do dia sempre tinha uma história nova e essas histórias viraram 100 Mulheres. Depois de 100 Mulheres, eu entrei no universo infantil. O Menino que se Escondia foi o meu segundo livro. Essa história eu criei porque eu gostava muito de trabalhar com crianças, fazia muita visitação em casas de acolhimento na cidade, trabalhava com crianças em outros lugares e queria também presenteá-las com uma história minha. Então esse livro foi muito bacana porque eu criei adesivos para atrair as crianças, criei um jogo da memória com os personagens e objetos e era uma forma de atrair as crianças também para o livro. E aí começaram as contações de história, foi como eu cheguei aqui na secretaria, fui participando nas escolas, nas creches, levando a história do Menino que se Escondia para mostrar também como cada criança é única, especial e podem ser amigas mesmo que sejam diferentes uma das outras. Então eu me vestia como a personagem, contava a história, depois ainda levava outras histórias para as crianças, mostrando como a literatura tem tantas histórias diferentes que podem emocionar cada criança. Depois vim com mais um livro para adultos. Até essa comédia se tornar romântica é uma história para dar gargalhada. Eu falo que são 8 horas de risada garantida. Essa é uma história divertida de uma mãe solo que volta a trabalhar fora e procura um novo amor. E como eu falo que adulto também gosta de adesivo, aqui também teve um marca-páginas com adesivo. Então quem comprasse o livro levava também esse marca-páginas. Seguindo nessa área que eu voltei para o mundo adulto, eu lancei em 2023 pela editora Patois, Mulheres Mofadas nas Entranhas e nas Memórias, que também é um conjunto de contos, né? Reuni histórias que vieram depois de 100 Mulheres, em vez de ficarem guardadas nas nossas entranhas, nas nossas gavetas, elas saíram para chegar ao público. Então esse livro também traz muitas histórias de drama do cotidiano das mulheres, fala de luto, maternidade, relacionamentos, coisas que a gente vive no dia a dia. E esse livro que eu tenho levado também para pessoas do EJA, trabalhando também com ensino médio, até online, pessoas de outros lugares querem conversar comigo sobre esse livro, para falar também para adolescentes e adultos sobre não só a carreira de escritora, mas também como que a gente escreve histórias que podem tocar tanto outra pessoa. Histórias que mexem com a gente e dizem, mas isso pode acontecer comigo, aconteceu com alguém que eu conheço. Marina, então, sempre me chamou muita atenção a tua forma criativa de ser e de estar, né? De produzir. Pensando assim, tu tens 4 títulos e tu foi escrevendo de diferentes formas, né? Tem essa escrita mais cômica, né? Tem para adultos, tem a escrita dos contos, tem a escrita infantil, tem a forma diferenciada de trazer na hora da apresentação a tua escrita, né? Como a personagem.
nós trouxemos aqui para o Clube da Leitura, mas esse teu movimento do fortalecimento da leitura e da literatura lá no sul da ilha também é bem criativo. Como é que tem acontecido? Então, como que a gente pode levar a literatura também para os bairros? A minha ideia no começo era assim, no meio da pandemia, como que uma pessoa que está sozinha em casa pode se sentir um pouco melhor? Então eu comecei com uma casinha de livros em formato de casinha de passarinho, coloquei na calçada na frente da minha casa, lá no Ribeirão da Ilha. E essa foi a maneira também de eu levar para as pessoas um pouco de alegria, um pouco de emoção, de diversão, às vezes um pouco de drama, mas para que elas também se sentissem aconchegadas em casa, abraçadas de alguma maneira pelo livro. Para elas não precisarem vir até o centro, o livro foi até o sul da ilha. E ali não tem burocracia, as pessoas podem pegar o livro emprestado, trazem outros e a gente recebe doações. Então a gente sempre trabalha com doações. Eu cuido da casinha para não faltar livro, para ela também estar sempre bem cuidada e não entrar água. E aconteceu até de ela já quebrar e agora a gente tem que remontar essa casinha, porque tem criança que passa por mim na rua e pergunta: tia, quando que vai ter livro de novo para pegar emprestado? Então é muito bonito isso, ver o interesse das pessoas, gente que vem em família, transforma o passeio em família para buscar livro na casinha, nessa biblioteca comunitária. E tem outra forma também de levar a literatura para o bairro, para todas as idades, que foi um clube de leitura. Em setembro de 2023, nós começamos uma parceria com o Laboratório Cultural, que é uma casa de cultura que tem lá no Ribeirão da Ilha, na freguesia, onde a gente recebe as pessoas para falar de livros. Nós escolhemos um livro, todo mundo lê, e daí a gente faz um encontro por mês e lê e debate aquele livro. E se for um autor catarinense, o autor da região, o autor também é convidado a participar, o que deixa o encontro muito mais atrativo, né? O autor vem, fala das curiosidades, fala da carreira dele. Então, quase todo mês a gente tem um convidado. Agora, nesse ano, janeiro, abril, maio e junho, vamos ter autores aqui de Florianópolis, até finalista de Prêmio Jabuti de 2024 vai estar participando. Então é uma forma de reunir o bairro, mas tem gente que vem de São José, que vem da Lagoa, e o Ribeirão então se tornou essa comunidade que atrai pessoas que gostam de literatura. Tem gente de até mais de 90 anos que participa. Criamos um clube infantil, porque as pessoas traziam os filhos e as crianças ficavam ali também ansiosas por ter algo para elas. Então nós criamos um clube infantil, onde tem mediação de leitura, contação de histórias, as crianças compartilham, socializam as suas leituras para indicar para os amigos e depois tem uma atividade ligada também ao livro ou à história que elas ouviram. Então, Marina, me chamou muito a atenção essa questão do Clube da Leitura. Eu acho tão importante. Nós temos em vários pontos da nossa cidade clubes da leitura se organizando. O pós-pandemia deu isso, né? A gente tem o nosso Clube da Leitura da rede, mas nos bairros, presencialmente, também é muito importante. Tanto que profissionais e estudantes das nossas unidades lá do Ribeirão da Ilha e da Caieira da Barra do Sul têm falado muito bem também desses encontros que vocês têm realizado no Ribeirão. E eu fico tão feliz que isso aconteça. Mas tem uma outra ação que tu realizas, daí não somente lá, que tem assim, chamado a atenção de muitas pessoas, que nos traz uma memória afetiva da escrita e que, aliás, tem uma representatividade aqui nesta mesa. Fala um pouquinho sobre esse novo projeto. Bom, eu sou uma pessoa que gosta muito de falar de livros e de estar em contato com os leitores, pois eu tinha em casa uma máquina de escrever, que não é essa, era uma bem maior, do meu avô. E nesse meio tempo ela ficava só como decoração, mas eu recebi um vídeo pela internet que mandaram do Victor Clay, um cantor que estava em Nova York e viu uma moça na rua escrevendo poesia. E ele recebeu uma poesia escrita por ela numa máquina de escrever. Quando me mandaram esse vídeo, eu falei, é a minha cara, preciso encontrar leitores na rua e escrever para eles também. Então eu peguei a máquina do meu avô de 11 quilos, fui para a Praça 15, comprei uma mesinha portátil, um banquinho e também um chapéu para fugir do sol, para me proteger. Então é assim que as pessoas me encontram na Praça 15, né, protegida, para escrever para elas a partir de uma palavra de inspiração. Então a pessoa chega na minha mesinha, fala uma palavra, muitas falam de gratidão, amor, mar, sol, eu já escrevi de tudo. Então a pessoa fala o nome dela porque ela vai levar um cartão personalizado e com a palavra que ela escolheu. Dependendo da palavra eu escrevo mais um conto ou uma poesia, dependendo da inspiração do momento, porque eu tenho ali uns 5 minutos para escrever. E como eu fico ali na praça, é um lugar onde passa muito turista, mas passa muita gente da cidade, eu converso muito, eu falo que a praça é um lugar de escuta,
Antes de escrever, eu estou ali para escutar. Inclusive, essa máquina azul eu ganhei de uma pessoa que parou, conversou e disse que tinha uma máquina em casa que não usava mais e ia se desfazer. Eu falei, não, me dá de presente. E o seu Luiz me entregou a máquina. Ela foi para o concerto, voltou e eu uso. E toda semana o seu Luiz passa para me dar um oi e ver se eu estou usando a máquina dele de presente. Eu tenho mais uma que também é bom que vai revezando, porque essas máquinas, a outra é de 1960 e elas estragam. Então, quando uma estraga, eu não quero deixar de estar na praça para falar para as pessoas e mostrar literatura. Então eu pego a outra, vou para a praça, escrevo. E essa é a minha maneira também de aproximar as pessoas da literatura, de mostrar que existe literatura também de um jeito diferente, porque ao final eu gosto de ler o texto para as pessoas. Isso traz outra emoção. E tem gente que sai da praça chorando e eu vejo que eu atingi meu objetivo. Que o meu objetivo é levar amor e alegria para as pessoas e emoção. Então quando alguém sai assim emocionado, eu falo, olha, consegui o meu objetivo como escritora. Marina, eu agradeço imensamente esse encontro, esse momento, né? Essa tua generosidade em compartilhar tantas experiências e, aliás, nos dar tantas dicas, não somente de leitura, mas de também práticas, ações diferenciadas. Que tu tenhas muito sucesso e que possamos realizar muitos projetos juntos. Educar é também ensinar a sorrir, a enxergar possibilidades de enfrentar momentos difíceis. No programa de hoje, vimos como a criatividade pode transformar histórias nas páginas e na vida. Espero você no próximo Educa Floripa. Até lá!